Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Vamos levantar, irmãos. Vamos levantar todos. Essa ala aqui também. Essa outra aqui, todos nós. Vamos levantar e vamos falar o tema geral dessa nossa palavra que o Senhor resolveu falar conosco durante esses 6 meses. Vamos lá, o ministério do apóstolo João em sua maturidade. Mais uma vez. O ministério do apóstolo João em sua maturidade. Agora a mensagem 2. Ministério de Adão. Só os varões. O ministério de Adão. As Evas agora. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Já que vamos falar de Eva hoje, nada melhor do que as Evas proclamar esse título aí. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aleluia. Pode sentar. Jesus é o Senhor. Amém. Na semana passada começamos essa nova série de mensagens que vão tratar do seguinte tema geral, esse que os irmãos acabaram de proclamar, o ministério do apóstolo João em sua maturidade. Então a primeira mensagem, Narciso trabalhou na semana passada aqui com a igreja e queremos dar continuidade aqui falando acerca desse ministério. E a mensagem de hoje, mensagem 2, vamos falar sobre o ministério de Adão. Uma prática que a gente pode retomar, alguns nunca deixaram, outros precisam restaurar, é de anotar as mensagens. O seu compartilhar, ele é alterado, ele é aperfeiçoado quando você anota a mensagem. Porque você tem alguma coisa para poder falar. É muito bom que nós entendamos o que significa as reuniões de caráter ministerial. Essas reuniões é o falar do Senhor para nós hoje. Qual é o falar atual do Senhor para nós hoje? O falar atual do Senhor é esse. É aquilo que nós recebemos na instância. Ruminamos ali tantas mensagens. E depois a cada semana, a cada sábado, nós somos recobrados aquelas mensagens para que elas possam se tornar mais práticas no nosso meio. Então nós não podemos esquecer que a reunião de caráter ministerial leva um conteúdo do ministério. É muito bom nós termos nossas experiências, mas na hora que as nossas experiências individuais, elas acabam ofuscando a palavra do ministério, nós temos que rever o nosso compartilhar. Nós temos que aprender a entender que o Senhor está falando conosco e Ele quer uma igreja que reaja. Reaja exatamente em cima da palavra que está sendo falada. Contar uma experiência é muito bom, mas depois que o Senhor falou com você, vamos fazer aqui um exemplo. Vem cá, Marquinho. Está de pé? Ficou de pé? Me fala um pouquinho aí, 10 segundos. Onde você trabalha? Estou num diálogo com ele. Trabalho numa empresa de tecnologia. Certo, ok. Eu não estou nem aí para o que o Marquinhos falou. Eu vou falar do meu trabalho. Eu trabalho no lugar tal, faço isso, faço aquilo. Está havendo diálogo entre nós dois? Eu acatei o falar dele, eu dei ouvido ao falar dele? Não. Se nós nos levantamos nas reuniões
Ele diz que trabalha no lugar tal. Eu digo, olha, nós vamos trabalhar aqui, vender isso, vender aquilo. Eu conto uma história com relação às minhas questões especificamente pessoais. Eu não estou dando atenção ao falar do Senhor. Não está havendo diálogo. Parece que não tem um vaso interessado em receber o falar do Senhor. Agora, se o Marco diz alguma coisa, aí eu pego, puxa, Marquinhos, você que trabalha onde? O Marquinhos acabou de falar. Eu fiquei muito chocado, fiquei muito intrigado com as atividades do trabalho dele. Então, ele falou e eu estou falando em cima. Eu posso até contar uma experiência, mas que reforce a questão dele dizer que trabalha no lugar tal. Mas o que acontece geralmente no nosso compartilhar é que ele fala acerca do trabalho dele e eu conto uma outra história aqui. Embora seja uma experiência sua com o Senhor, nós temos que ser bem claros, nós não estamos dando atenção à palavra do ministério. Estamos dando atenção às nossas experiências, estamos contando aquilo que mais nos afetou, aquilo que mais nos ajudou, mas no sentido de eu tomar essa palavra e fazer e dar eco, fazer com que eu misture com minha experiência e fale isso na reunião para poder ajudar os irmãos e ajudar a palavra do ministério é uma outra coisa. Obrigado. Então nós temos que aprender a compartilhar. Agora, como que você vai compartilhar se você às vezes não dá atenção? Como compartilhar se você não faz uma anotação? É muito normal que a gente levante e na primeira pressão que a gente sofra pelo fato de estar em pé, a gente, meu Deus, o que eu vou falar? O Maranhão. Um dia eu estava no Maranhão, aí lá no Maranhão, eu tive uma... Não, Maranhão não. O problema não é que você não sabe compartilhar, não é isso. A questão é que falta da nossa parte um vaso para poder receber se falar, alguém interessado em anotar essas palavras, depois levanta e reforça essas palavras. É isso que falta. Me desculpa, eu nunca imaginei que fosse começar de forma tão forte assim no início de uma comunhão. Mas isso é importante para poder dar uma direção ao nosso compartilhar. Porque senão as reuniões de mutualidade, irmãos, de mutualidade é uma reunião onde nós nos levantamos e misturamos. Nós mesclamos a nossa experiência, o que o Senhor falou comigo. Em cima da palavra, nos levantamos e reforçamos isso para poder encorajar outros irmãos. Um outro irmão já levanta e, puxa, eu fiquei muito impressionado ontem com a palavra do ministério. Puxa, eu não quero falhar. Eu quero aprender a tomar a palavra do Senhor de maneira séria e cumprir cabalmente o meu ministério. Se a igreja começa a responder de maneira forte ao encargo do Senhor, tem muita bênção para ela. Então, não pense que o fato de nós contarmos uma experiência espiritual, nós estamos atuando adequadamente na reunião. Se não for alguma coisa que reforce essa palavra ministerial, nós precisamos ser aperfeiçoados no que diz respeito ao nosso compartilhar. Então vamos melhorar? Vamos ser aperfeiçoados? Então anotem a mensagem. Aí era para a gente estar virando assim, caderninho, virando a página, a mensagem que o Narciso deu, já devia estar na outra página. Aí você forma um caderno de anotações do falar do Senhor para você. Aí você começa a anotar, fazer um registro do falar do Senhor no semestre para você. É diferente. Aí você vai participar de uma reunião de casa, está lá você com o seu caderninho, olha, na reunião de sábado, o irmão falou um negócio interessante, olha, tocou meu coração aquilo ali. Eu queria então falar para os irmãos exatamente essa frase aqui. Ou então pega o alimento diário e reforça o encargo. Os irmãos estão captando ou não? Estão gostando muito não, né? Diz amém para isso ou não? Então tá bom. Então vamos começar. Porque aqui foi apenas a entrada. E por trás dessa voz forte, há um homem frágil. Não leve muito em consideração esse vozeirão. Tem um homem fraco, frágil, mortal, que precisa invocar o nome do Senhor. Tá bom? Ok, vamos lá.
Então o Senhor está nos levando hoje para um novo encargo. Nós temos que entender que o Senhor está fazendo uma mudança de um período a outro período. Estamos sendo levados de um encargo para outro encargo. Cada vez que o Senhor fala, o seu falar traz um encargo. O falar do Senhor nunca é vazio, nunca é sem propósito. O falar do Senhor tem um conteúdo, tem uma direção e vejam, tem uma solicitação. No falar do Senhor, ele solicita alguma coisa aos servos mais cândidos. E tem uma palavra de objetiva e direta para todos. Ou seja, todos nós que estamos aqui precisamos ouvir o falar do Senhor. E temos que tomar o falar do Senhor. De uma forma ou de outra precisamos tomar o falar do Senhor. E o Senhor está fazendo a mudança, irmão. O Senhor está fazendo uma mudança maravilhosa. No semestre passado, ele nos falava a respeito da nossa entrada no reino. Falou muito sobre a luz do quarto dia. Falou muito sobre a necessidade de sermos equipados para poder reinar. Se você notar, esses dois pontos, eles são eminentemente pessoais. Eles falam de um aspecto onde envolve a nossa pessoa e nos habilita a entrar no reino. Mas nesse semestre, o Senhor quer nos levar para esse aspecto mais pessoal, onde a palavra é para equipá-lo, para dar uma palavra onde nós vamos cooperar com o seu ministério. Isso significa que nós estamos recebendo um encargo prático dele. Há uma diferença. Quando nós falamos do que o Senhor vai falar nesse semestre, nós estamos falando de um encargo que Ele quer falar, que não é apenas para a gente se equipar. É para a gente se aprontar e ser prudente e fiel. É diferente. Lá é para desfrute. Lá é para se preparar para entrar no reino. Mas aqui é para se equipar, é para ser fiel, é para ser prudente e cumprir cabalmente uma missão que Ele deu para nós. Então faz uma pergunta: o que o Senhor deu para você? O que o Senhor está solicitando de você? O que o Senhor quer falar com você e o que o Senhor quer dar para você nesse semestre? Qual é a direção do Senhor para a igreja? O Senhor tem uma direção para a igreja. Então nós precisamos captar essa direção. Pouco a pouco nós vamos vendo isso, até esse sentimento ficar bastante forte em cada um de nós, até o ponto de a gente compreender que o Senhor está nos dando uma incumbência que precisa ser executada. Então hoje, o Senhor está nos levando exatamente para esse ministério. E o tema geral é o ministério do apóstolo João em sua maturidade. E aqui nós temos uma palavra que se repete: ministério, ministério, porque esse é o encargo do Senhor para nós hoje. Ele quer nos dar um ministério. O que é ministério? Ministério é uma incumbência. Ministério é um encargo que o Senhor dá para você. Todos nós precisamos ter alguma coisa nas mãos dadas pelo próprio Senhor para ser realizada. Do contrário, nós nos tornamos crentes ósseos, né? Ociosos. Então nós precisamos: Senhor, me dá alguma coisa para poder fazer. Me dá alguma coisa para poder também realizar. Eu quero receber a luz do quarto dia, eu quero me preparar para entrar no reino, mas eu quero saber qual é a tua vontade também. E eu quero receber essa palavra para mim. Quero receber um encargo para mim. Então o ministério é um encargo. É uma incumbência. É por meio dos ministérios que o Senhor, Ele cumpre o seu plano. Se não tiver ninguém para receber ministério, como que o planejamento de um presidente pode ser levado a efeito? Não pode. Então o presidente, ele tem um plano estratégico para o país, e esse plano estratégico para o país, ele é levado adiante mediante os vários ministérios, as várias pessoas que são chamadas por esse presidente para receber uma pasta, uma incumbência e depois levar adiante as suas coisas. Quem quer uma pasta do Senhor aqui, diz amém. Diga: Senhor, eu quero uma pasta.
Um homem sem pasta é um homem ocioso. Então, nós temos que dizer, Senhor, eu quero uma pasta. Eu quero participar desse ministério. Se tem ministério, tem ministros. Porque não adianta ter os ministérios se não tem ministros para levar adiante todos os projetos daquele ministério. Então tem que ter ministro. E aqui é onde está a questão. Para quem o Senhor vai dar o seu ministério? Não é difícil você sair de casa e deixar a sua casa com uma criança? Às vezes os pais são forçados a deixar a casa com os filhos menores, porque não tem ninguém para cuidar. Mas como é que ele fica, o pai que saiu, mais a mãe? Fica o tempo todo ligando. E aí, como é que tá? Olha, por favor, não acende nada dentro de casa. Aí depois, 3 minutinhos, acendeu? Eu disse, não. Então não acende nada dentro de casa, por favor. Estão brigando? Eu disse, não. Aí tudo bem. Aí está lá de novo, não estou brigando não, né? Se você lida com crianças, você o tempo todo vai ter que ligar para ele para saber se ele está levando adiante as incumbências e a responsabilidade da casa. Daí a necessidade de cada ministro ser aperfeiçoado para receber uma pasta e levar adiante a incumbência do Senhor. Nós estamos preparados? Nós estamos sendo treinados? Nós estamos dispostos a passar pelo treinamento para receber a incumbência do Senhor e assim levar adiante o seu encargo? Todo ministro precisa passar por um treinamento. E o apóstolo João passou pelo seu treinamento. Por isso que, enquanto nós vamos falar sobre o ministério, nós mencionamos João. Porque João passa a ser para nós uma referência. Uma referência do conteúdo do ministério que nós devemos levar adiante. E uma referência quanto à pessoa que devemos olhar, imitar, para cooperar adequadamente com o Senhor. E João foi tal pessoa. O ministério de João é o ministério de espírito e vida. Então todos os ministros estão debaixo desse ministério do espírito e da vida. E devemos olhar pelo caminho pelo qual João passou para se tornar um ministro digno de nota. João, ele passou por 3 períodos na vida dele. Ele passou um período em Jerusalém, depois ele passou um período em Pátimos, depois passou um período em Éfeso. Ele passou por 3 períodos. E a gente quer falar sobre o período em que ele passou em Pátimo. Por que ele foi levado para Pátimo? Um homem que passa a ser uma referência para todos os ministros da Bíblia, ele tem que ser uma pessoa especial e precisa passar por um aperfeiçoamento especial. Então, o Senhor levou ele para Pátimos. Apocalipse capítulo 1 mostra João indo para Pátimo para ser forjado em um ministro. E ele foi forjado em um ministro mediante os sofrimentos. Os sofrimentos pelos quais João passou fizeram com que ele fosse aperfeiçoado na sua pessoa e tivesse experiências com o Senhor ali. Lá em Pátimos, ele pôde se voltar para o Senhor. Ele aprendeu também a receber revelação do Senhor e também ele cresceu em vida. 3 coisas. Em Pátimos, nós temos que nos voltar para ele, para o Senhor. Veja que quando ele chegou e o Senhor começou a falar para ele, ele teve que se voltar para ouvir quem falava com ele. Qual era a posição de João lá em Pátimos, inicialmente? De costas para o Senhor. O Senhor precisou dizer, João, e ele, João, não é na frente não, é atrás. Para receber ministério, primeira coisa, tem que ir para Pátimo. E ali você pode ter a surpresa de que passou bastante tempo de costas para o Senhor. Aí nós temos que ouvir o falar do Senhor. E naquele momento ele se voltou para o Senhor e passou a ter experiências com o Senhor. E ali ele cresceu em vida e recebeu muitas revelações.
Quem aqui gosta de sofrimento? Ninguém. Mas o sofrimento é o lugar onde os ministros são formados. É lá. Se você passa por sofrimento, se não compreende a razão dele, você quer sair dali. E é muito provável que você xingue, faça qualquer coisa. Mas quando você entende que ali tem alguém costurando você, trabalhando, forjando você, para você receber o ministério, você fica mais encorajado. Fica ou não fica? Então é por isso que o Senhor nos levou para Pátima. Então toda vez que você sentir uma pressão, um sofrimento, se lembre, eu preciso me voltar agora para o Senhor. E eu preciso receber mais da vida dele no meu espírito para poder crescer. E em terceiro lugar, eu preciso me voltar mais para a palavra para conhecê-lo. E assim nasce um ministro. Então João, ele é a referência de ministro no Novo Testamento para todos os ministros, incluindo aqueles também do Antigo Testamento. Então ele é uma referência, tanto no sentido do caráter da pessoa, quanto também no sentido do conteúdo que ele conduzia, que era um conteúdo cheio de vida e cheio de espírito. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Por isso esse tema. Então o Senhor tem um ministério, ele tem um plano, e ele quer dar, então, ele quer dividir conosco. Há quantas pessoas cooperando com o presidente? Pouquíssimas. Então alguém ser chamado para ser um ministro é uma honra. Ministério quer dizer incumbência. Incumbência quer dizer serviço. Responsabilidade. Que vai requerer uma pessoa aperfeiçoada para levar adiante o ministério de maneira fiel e prudente. Por isso está trabalhando na gente. Então, como ser um ministro? Qual é a referência? Quais são os exemplos, os modelos que nós temos na Bíblia? Aí, irmãos, vamos entrar na palavra. Vamos entrar, nesse semestre, vamos entrar bastante na palavra. Jesus é o Senhor. Porque o Senhor ele vai abrir a floresta para ver um aspecto novo no Antigo Testamento e no Novo, que é exatamente verificar, mostrar para nós os exemplos, os modelos. Vocês sabiam que há uma diferença entre exemplo e modelo? Exemplo é tudo aquilo para qual você olha e observa e tira algum tipo de experiência. Você, opa, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Isso é um exemplo. Modelo é aquilo para qual você olha e diz, tem que ser assim. É um padrão. Então a Bíblia estabelece para nós exemplos e estabelece para nós modelos. 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 10. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então tudo que o Senhor escreveu no Antigo Testamento é para o nosso exemplo. E o primeiro ministro que aparece no Antigo Testamento não é Adão. Esse é o primeiro homem ministro. Mas há alguém anterior a Adão que foi um ministro. E ele era amigo de Deus. Alguém a quem Deus levava em consideração o seu falar. Até mesmo deu habilidades, deu honra, deu formosura, deu poder para ele. Quando ele caminhava lá sobre pedras preciosas. E a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 28, que ele era o sinete da perfeição. Você sabe o que é sinete? Sinete é um tipo de medida. É algo que mede as coisas.
é um medidor perfeito. Quando os anjos faziam alguma coisa nos céus, e eles perguntavam, está correto? Se perguntasse para Deus, Deus diria, por favor, vai se medir lá com Lúcifer. Ele é o sinete da perfeição. Aí alguém chegava lá, o anjo, bate a asa, chegava lá, o que acontecia? Estava abaixo de Lúcifer. E ele era o padrão. Sinete da perfeição significa exatamente isso. Um padrão, uma medida, pelo qual tudo é medido. Ele é o imetro universal. O imetro é um instrumento que verifica o nível de qualidade de vida, de qualidade dos produtos. Então você põe lá o imetro, né, para saber se está tudo perfeito. Lúcifer, ele era o imetro. Ele era o sinete da perfeição. Imagina que honra. Todo mundo tinha que se sujeitar ao seu padrão e à sua medida de qualidade. Ele era perfeito. Quando ele chegava, todo mundo estava abaixo dele. Mas um dia, por causa disso, o coração dele foi aberto e ali entrou a iniquidade. Ele começou a achar que Deus também tinha que entrar na fila para ser medido consoante a sua estatura, a sua beleza, a sua perfeição, as suas qualidades, a sua formosura. Ele ficava, não estou entendendo. Por que Deus não está na fila? Colocar Deus na fila para saber se o que Deus está fazendo está correto é muita presunção. A queda de Lúcifer foi isso. Foi querer ser igual a Deus. O orgulho é o sentimento exagerado que alguém tem de si mesmo. De perfeição, de bondade, de capacidade. Toda vez que você acha que todo mundo está num nível abaixo de você, você se tornou um Lúcifer. Se você acha que as pessoas precisam pedir bênção para você, num sentido de você é a pessoa capacitada para dizer se isso está bom, se isso está ruim, e que não pode ser diferente dos seus caprichos, isso é o sentimento de Lúcifer. Os irmãos que estão na coordenação de um serviço precisam encarar aqueles que estão debaixo da sua coordenação como irmãos que estão servindo. A palavra coordenação significa que tem várias pessoas juntas trabalhando e onde todo mundo está aprendendo junto. É claro que ali tem alguém que está conduzindo, que está dando direção, mas não pode ser uma pessoa que está medindo as outras de acordo com o seu padrão e a sua medida. Esse é o princípio de Lúcifer. Quase que achar que não pode ser tocado, quase que achar que não pode ser reprovado, quase que achar que não pode ser repreendido, quase que achar que não tem ninguém que possa fazer melhor do que ele. Que princípio é esse? Isso foi instilado no nosso coração e corre nas nossas veias e a gente nem percebe. Esse é o princípio de Lúcifer. Então, por causa disso, o Senhor, Lúcifer, a sua incumbência de cuidar, de administrar a primeira criação, eu vou retirar de você. E ele foi expulso. Imagina, descendo. E todos os anjos olhando, ele descendo. Certamente questionavam, por que o sinete da perfeição? Porque ele tentou medir Deus. E ele descendo para se misturar com um grupo de pessoas que ele já tinha arrastado. Adão, vem cá, vem cá. A sua incumbência como ministro é entrar nesse jardim, cultivar e guardar para mim. Faz isso. Outra coisa, vem cá, Adão. Está vendo essa terra aqui? Precisa ser dominada. Domina ela para mim. Eu não sei, eu vou te abençoar. Mas está sobre você a minha bênção. Sobre você e sobre sua mulher. Então o poder que nós adquirimos para poder fazer alguma coisa nessa terra advém da bênção de Deus.
Nós não conseguimos realizar nada sem bênção. Estamos extremamente frágeis, pobres, incapacitados para poder fazer qualquer coisa, seja do ponto de vista profissional ou espiritual. Se nós não temos a bênção de Deus, nós não vamos muito longe. A pior coisa da terra é alguém estar fora desse guarda-chuva que é a bênção de Deus. É o único lugar onde você está, onde não molha. É o único lugar onde você está e você não sofre a ponto de reclamar, de chorar, de espernear. É o único lugar onde você cresce, é debaixo da bênção de Deus. Diga assim, Senhor, Senhor, eu quero andar debaixo da tua bênção. Vai sair de casa? Senhor, me abençoa. Vai servir? Senhor, me abençoa. Vai trabalhar? Senhor, eu não consigo sair sem tua bênção. A tua bênção é muito importante para mim. Como é que eu vou dominar? Eu não domino nem formiga. Não domino nem formiga. Não domino nem meu gênio. Não domino nem meu mau humor. Não domino nada, não domino nada, não domino nada. Todas as situações que levantam, eu cedo a todas elas. Por quê? Eu não tenho bênção. Senhor, me dá tua bênção. Então, olha como é que é importante. A incumbência de Adão era cultivar e guardar. E também dominar. Mas para tanto ele precisava da bênção de Deus. Do contrário, nós não dominamos nada, somos dominados. Nós não cultivamos nada, nós estragamos as coisas. E nós não guardamos nada, nós abrimos o território para o inimigo dançar na nossa vida. Aí o inimigo, ele dança. Que festa é esta em você? Ele entrou. Ele entrou e eu não sei como tirar mais. Ele está dentro da minha casa, está dentro de mim, está causando uma confusão da minha casa. Ele perturbou, me afetou de todas as maneiras, não consigo mais sair disso. Ele entrou dentro da minha casa, entrou dentro de mim, entrou na igreja. Então alguém tem que expulsar isso. O Senhor nos deu a bênção e nos deu uma incumbência. A incumbência de dominar sobre essa terra, sobre todas as coisas. Isso inclui Satanás. Nós temos uma incumbência em 3 aspectos. Primeiro, pessoal. Segundo, familiar. E terceiro, na igreja. Nós temos que cultivar e guardar a nossa própria vida. Temos que cultivar e guardar a nossa família. Temos que cultivar e guardar a igreja. Cultivar e guardar a sua vida pessoal significa que você vai desfrutar de Cristo. Nós não podemos beber, ou melhor, nós temos que beber, nós temos que comer desse Cristo maravilhoso. Assim você está cultivando. Quando você entra para aquele local de reuniões ali, o que você vem fazer aqui? Eu não estou mais tratando do aspecto pessoal, estou tratando agora do aspecto da igreja. Você chega, né, para poder cultivar aqui. Temos que cultivar a vida. Quando você se levanta e conta aquela experiência cheia de vida, o que você está fazendo? Cultivando o jardim. Aí todo mundo fica, puxa, rapaz, eu fiquei tão animado com aquele testemunho, fiquei tão animado com aquele compartilhar, fiquei tão animado com aquele hino. Claro, aqui é o lugar onde o Senhor está cultivando o jardim dele. Quando alguém vier fofocar, contar uma história para você de um irmão, cuidado, cada vez que você dá atenção, mais a porta se abre, menos você guarda o jardim e a desgraça entra. Aí você não sabe, por que você está assim? Eu não sei, eu só me lembro do último fato. Então, por favor, me conta o último fato. Um irmão, ele me chamou na casa dele, e ali, ele me colocou no sofá, me deu uma água, e falou, como é que toma as coisas? E eu nem desconfiei que o que ele queria era fofocar. Aí ele começou a dizer um bocado de coisinhas, eu fui ouvindo e fui gostando e fui correspondendo. Contei também as minhas. E agora eu estou aqui, fraquinho. Entrou alguma coisa nesse jardim. Nós temos que tirar tudo que é negativo desse jardim. A igreja é o melhor lugar para se crescer. Você não pode aceitar, não pode abrir a porta para Satanás. Não pode abrir a porta da sua mente para Satanás entrar.
Pessoas ficam encafifadas durante 1 mês, 2 meses, na mente, se sentindo o pior de todos, se sentindo mal. Você pode notar que Satanás não está mais nos ares. Ele deve estar num lugar dentro da sua mente. Ele tem um sofá aí dentro. Você tem que repreender ele. Diga: Jesus é o Senhor. Eu te repreendo, Satanás. Sai daqui. Aí, nós não compreendemos porque ficamos, né, na masmorra espiritual, sem nenhum canto. Então, assim como ele recebeu a incumbência, ele também falhou. Ele não cumpriu isso aqui. Temos aqui a segunda falha do ministro. E todos terminaram com a palavra foi expulso. E aqui também, no capítulo 3, no versículo 24, e expulso o homem, colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Já que ele não conseguia guardar, o Senhor teve que guardar. E aqui nós temos a palavra expulso. Primeiro foi expulso, segundo foi expulso. Olha que palavra nojenta. Essa palavra aqui é muito triste. Diz que nós como ministros não demos conta do recado. Diz que nós falhamos. Mas tem uma coisa muito boa com relação a Adão. Embora ele tenha sido expulso, ele foi um dos que deu início ao invocar o nome do Senhor. Se alguém erra no seu ministério, não se sinta frustrado a ponto de querer se desanimar. Há uma chance para nós. Nós podemos: Senhor, eu sei que eu falhei. Eu sei que eu não consegui guardar esse jardim. Eu estou todo esquisito. Eu abri a guarda mesmo. Minha casa também abri a guarda. A igreja também, Senhor. Mas eu quero invocar o teu nome. Oh, Senhor Jesus. Adão errou. Caim também errou. Mas um permaneceu na presença e o outro fugiu da presença. O problema nunca é o processo. O problema sempre é o fim. Quanto ao processo, todos nós vamos errar enquanto ministros. Mas quanto ao fim, ninguém pode errar. Nós temos que terminar bem. Terminar invocando o nome do Senhor. Errou, não bate a cabeça na parede. Errou, não deixe de participar das reuniões. Errou, não entrega os pontos no seu serviço. Errou, o que você tem que fazer? Se arrepende, se volta para o Senhor, invoca o nome dEle e tem um novo começo. Essa é a maneira de nós resgatarmos o nosso ministério. Não fique frustrado, não permita que Satanás continue dançando na sua vida. Ah, você falhou, falhei mesmo. E você foi o primeiro a falhar, cão preto. Esquisito, foi você que foi o primeiro a falhar. Falhou também, eu também falhei. Mas há uma diferença entre nós dois. Você é orgulhoso. E eu não sou orgulhoso, eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero invocar o nome do Senhor. Aí quando você invoca o nome do Senhor, você se manifesta humilde. Não houve retorno na estrada pelo qual o inimigo andava, é porque não tinha humildade no coração dele. A nossa vida vai ser uma vida reta, sem retorno, se nós não tivermos o sentimento de humildade no nosso coração. Mas toda vez que você errar e se humilhar, você encontra um retorno logo adiante. E você pode voltar, retomar seu ministério, retomar suas atividades e avançar. Amém. Depois de Adão, nós temos uma descendência que fracassou. Temos Caim que fracassou. Que não somente foi orgulhoso, mas que criou uma cidade para viver sozinho, sem Deus. Quando nós não voltamos para o Senhor, nós começamos a construir nossos castelos. Começamos a construir uma coisa à parte. Caim construiu algo à parte, porque não quis se voltar para o Senhor. Mas nós temos que fazer um caminho diferente. Temos que aprender a nos voltar para o Senhor. Temos que dizer: Senhor Jesus, eu sei que recebi uma incumbência de Ti. Eu sei que até onde eu falhei. Mas se eu invocar o Teu nome, o Senhor me recebe?
O Senhor me dá uma nova chance? Se eu me humilhar, o Senhor me recebe de novo? O Senhor vai dizer o quê? Não. Ele vai dizer assim, recebo. Quando você errou, você se lembra, eu falei, onde você está? Não foi para te condenar. Foi para ver o que estava acontecendo com você e te dar uma nova chance. Senhor Jesus. Vamos levantar e vamos compartilhar em pequenos grupos essa comunhão.